Conhece todas as pessoas que estão aqui. Por isso, eu quero apresentar rapidamente as pessoas que estão aqui compondo a plataforma. À minha direita, nós temos o irmão Luiz Carlos, ancião da nossa igreja. Aí, ao lado dele, nós temos o irmão Marcelo, professor da escola sabatina. E também nós temos o irmão Bezerra, diácono-chefe. À minha esquerda, estava sentado ali o irmão Roberto Brito, coordenador de classe bíblica Novo Tempo. Nós temos o irmão Cristiano, também ancião desta igreja. Irmão Williams Dias, também ancião. Meus parabéns aos anciãos que hoje estão em festa. Que Deus abençoe a todos. E no centro nós temos o pastor José Ferreira, o nosso convidado, que também é professor da Fama. Deus abençoe para que ele traga o que nós estamos necessitando de ouvir. Deus abençoe, o Espírito Santo atue no Senhor. Feliz sábado a vocês. É a segunda vez que estou vindo aqui. Eu vim no dia 22 de maio, quando nós tivemos a ordenação do estudante de teologia, Marcelo Coelho. Ele está de férias, comportando, né? E eu estou aqui. Que Deus esteja com vocês. E eu agradeço o esforço dos irmãos em falar meu nome, né? O irmão mencionou Arnaldo. Eu falei, eu gostei desse nome, né? O Arnaldo, né? José Ferreira. José, na verdade, eu sou Zé mesmo, né? O pai colocou Zé em todos os filhos, né? Mas o meu segundo nome é o que eu mais uso, Ricardo. Porque Zé tem muito nesse mundo, não tem não? Se a gente gritar Zé na rua, metade levanta e assim. Lá em casa todo mundo é Zé. Mas irmãos, agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês. Quantas crianças nós temos aqui? Não vale marmanjo, é criança mesmo, literal. Estão aí? Vocês têm um papel e uma caneta na mão? Vocês têm papel e caneta? Vamos fazer um concurso com esses meninos aí. Vamos ver quem que consegue, tá? Vocês vão anotar quantas vezes for dita, vocês vão marcando no papel assim, ó, cada vez que for falada 2 palavras. Tá bom? A palavra pecado e a palavra Jesus. Vocês vão marcando assim, ó. Vão marcando. Não precisa marcar separado não, uma e outra. Pode ser tudo junto. No final, só vou perguntar assim, ó, quantas vezes for dita. Aí você vai dizer 15, sei lá, 20, eu também não sei. Onde que está a coordenadora dos infantis da igreja? Onde está ela? Está por aí? Está ali, irmã. A senhora tem um pedaço de papel aí, uma caneta? Tem? A senhora pode ser aí mesmo, irmã. A senhora pode anotar para nós quantas vezes for dito, porque a senhora é a juíza. Aí no final as crianças aguardem ali que ela vai dar o resultado. Mas antes de dar o resultado, irmã, ouve o que eles marcaram, o total deles, aí a senhora dá. Quem acertar quantas vezes for dita a palavra pecado e a palavra Jesus, vai ganhar um presente saboroso do irmão Rosivan. Olha que maravilha, vai ser surpresa. Ele vai escolher uma coisa bonita, saborosa, tá bom? E talvez sábado que vem, não sei, em outro momento lá. Pode ser? Eu nem combinei com ele, mas já está combinado agora. Muito bom, muito bom. Então, vale a pena, hein? Vale a pena. É quem acertar, não é aproximado. Ainda não está valendo, tá bom? Parabéns aos anciãos da igreja. Hoje é o dia do ancianato, né? Nosso irmão Marcelo apresentou os anciãos e tudo. Irmão, me permite só corrigir uma frase sua. O irmão Marcelo disse assim, que os anciãos, eles cuidam da igreja quando o pastor está ausente. Não, quando o pastor está presente também. Eles continuam sendo anciãos. Continuam. E é um desafio, gente. Hoje, liderar a igreja de Deus é um grande desafio. Porque liderar envolve você cumprimentar, você cuidar, os fracos na fé, você animar, aqueles que estão saindo do caminho. Lembra que o pastor tinha um cajado? Às vezes tinha que dar uma cajadada, né? Então,
Se você em algum momento tiver que levar uma cajadada de um ancião aí, é porque ele quer o seu melhor, tá? Ele quer o seu melhor. Então, esse é o desafio, né? Hoje, então, esse é o momento. Meus irmãos, nessa manhã, o tema é escolho confiar em Jesus. E eu convido você para a gente olhar esse tema. E antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar, nós ouvimos músicas, ouvimos lições e tal. A gente ouvir uma mensagem instrumental. Estou vendo aqui um piano, e pelo jeito esse piano não está sendo usado. Não é mesmo? Nós temos que incentivar os nossos pequenos a tocar instrumentos e trazerem. Se existe uma coisa interessante na igreja, por exemplo, congregação cristã, você viu como o pessoal toca instrumentos? Eles incentivam desde criança os instrumentos musicais. Você conhece essa música? Vamos meditar nela para o...
Essa dona que tocou é a Del, ela que manda lá em casa. É professora de matemática na FAAMA, o terror, né, dos alunos do ensino médio. Meus irmãos, crianças, está valendo a partir de agora, tá? Tudo que eu falar agora. Então, o tema de hoje, escolho confiar em Jesus. Pode marcar aí. Vamos estudar a respeito de Jesus, exaltar a Jesus na palavra de Deus. E antes de falar de Jesus, eu convido vocês para nós falarmos um pouco do pecado, porque Jesus é o remédio, o pecado é a doença. E você sabe que a gente valoriza o remédio dependendo da doença que a gente tem. E nós vamos conhecer. Você sabe que lá em Gênesis, o capítulo 3, porque quando a gente fala de pecado, a gente tem que começar lá em Gênesis, onde tudo começou. Gênesis, o capítulo 3, descreve a entrada do pecado nesse mundo. Você lembra? Eva estava num lugar lindo. Deus preparou todo o ambiente para receber aquele casal. Preparou tudo. Já viu um casal quando estão esperando um filho? O capricho, prepara um lugarzinho, é o berço, é o lugar e tal, o quarto, né? Fica bonito. Então, e Deus preparou um lugar, todo esse lugar para o casal. E aí então, o lugar estava pronto. E Eva estava passeando pelo jardim e ela ouve um chamado, né? Então, Eva, Eva. E ela ouviu aquela voz, ela percebeu que não era Deus, ela conhecia a voz de Deus que conversava com eles no jardim. Não era a voz de Adão também, ela conhecia a voz de Adão. Quem estava falando? Era um animal que estava falando, uma serpente. E ela ficou surpresa com aquilo, porque não tinha ouvido ainda nenhum animal falar, e nenhum animal falava mesmo. Então, começou aquela conversa. E aí a serpente foi conversando, o que Deus disse que você não deveria fazer. E ela falou, comer do fruto. Pois é, olha, eu estou aqui. E aquela serpente estava na árvore proibida. Pois é, olha, eu estou aqui, eu comi, eu estou falando. Já viu um animal falar? Não, pois é, eu comi o fruto, olha o que está acontecendo comigo. E aí começou a seduzir a Eva. E algumas perguntas, né? Eva, você acha que você é feliz? E essa pergunta se repete até hoje, né? Você acha que é feliz? Você nem sabe o que é isso. Sabe, Deus não quer que você seja como Ele. Por isso que Ele proibiu você de comer o fruto, Eva. Você acha que vai morrer se comer o fruto, como Deus disse? Olha, eu comi e não morri. Então, vou dar uma amostra grátis para você. E o primeiro pecado entrou. Meus irmãos, o pecado não foi comer do fruto. O pecado era o que o fruto representava. E aquele fruto representava 3 coisas. Primeiro, descrença, desconfiança da bondade de Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, descrença na palavra de Deus. E a terceira coisa que aquele fruto representava era a rejeição da autoridade de Deus, que foi quem deu aquela ordem. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Isso é pecado. E existem na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, várias palavras que falam de pecado, que representam, são traduzidas por pecado. Na nossa Bíblia em português aparece só pecado, mas no original grego e hebraico as palavras mudam, dando aspectos diferentes de pecado, mas todas elas se resumem em 3 aspectos de pecado. O primeiro é um que nós conhecemos bem. Pecado é um ato. Pecado, em um momento de tempo você faz algo errado, como matar, adulterar, roubar. Esse nós conhecemos bem, um ato errado. Isso é pecado. Só que pecado não é só um ato errado. Pecado também é outra coisa. Pecado também é atitude. Por exemplo, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ódio, cobiça.
Percebe que não são especificamente atos, é mais subjetivo, são pecados também. E Jesus disse isso no famoso Sermão do Monte, que você encontra lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Por exemplo, Jesus diz lá em Mateus, o capítulo 5, verso 21 e 22, ele fala, todo mundo sabia que matar alguém é pecado. E Jesus ali diz assim, olha, quando alguém odeia o seu irmão, também cometeu o pecado do assassínio. Olha que coisa. O odiar já é um pecado. Você não precisa matar uma pessoa para estar pecando. Se você odiar, já está pecando. Então veja, odiar para nós não é tão grave quanto tirar a vida de alguém. Porque se eu tiro a vida de alguém, eu desgracei a vida da pessoa, da sua família e a minha. Agora o ódio, nada acontece com o outro, só com você. Então, mas é pecado. Alguém disse que odiar é você tomar um veneno querendo que o outro morra. Não vai acontecer, né? Não vai dar certo, né? E Jesus disse que odiar já é transgressão do mandamento. A gente costuma dizer também que pecado não tem tamanho, não é assim? Pecadinho, pecadão, tudo é pecado, não é assim? Mas eu quero dizer para vocês que não é isso que a Bíblia ensina. Para a Bíblia, pecado tem tamanho sim. Lógico, todo pecado nos distancia de Deus, mas eles têm tamanho, as consequências são diferentes. Por exemplo, lá quando você leu o Pentateuco na Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, o povo de Deus tinham pecados, por exemplo, que a consequência do pecado era uma repreensão, e pronto. Outros pecados, a consequência era um açoite. Outros era uma multa. Outros, a pessoa perdia uma parte do corpo, cortava uma mão, um pé. E outro, a pessoa era morta. E essas leis todas vieram de Deus. Então, o Caminho a Cristo, o livro Caminho a Cristo também fala disso. Então, o pecado tem tamanho sim. O pecado do adultério, todo mundo sabe que é pecado. Não é assim? E Jesus diz que não é só o adultério que é pecado. Quando você olha para alguém com a intenção impura, você também está pecando. Também está pecando. Então, essa é a questão. Então, veja, quando você estuda sobre o pecado, você percebe que pecados não são só atos, pecados também são atitudes, a intenção, a condição do coração. E agora, existe um terceiro aspecto do pecado, e talvez seja o mais trágico para todos nós. Pecado é natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não somos pecadores porque cometemos atos e atitudes de pecado. Não. Porque nós nascemos pecadores, nós cometemos atos e atitudes pecaminosas. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto lá no jardim, a natureza deles foi mudada. Eles tinham duas coisas que eles tinham recebido de Deus na criação. A primeira era o desejo de estar próximo a Deus. Em todo momento, eles receberam isso de presente. E o outro foi a capacidade de prestar obediência a Deus. O pecado, eles perderam tudo isso. Eles perderam. Então, Deus podia ficar esperando depois do pecado que eles o procurassem, mas o que eles fizeram? Se esconderam. E aí Deus foi ao encontro deles. Onde estás? E o pecado, eu quero dizer para você, afetou profundamente a natureza, a espécie humana. É um vírus que se tornou hereditário. Um vírus. E eu convido você agora para abrir a sua Bíblia. Vamos lá? Tiago, capítulo 1. Lá perto de Hebreus está Tiago. Logo após o livro de Hebreus, lá no finzinho da Bíblia, está o livro de Tiago. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. É bonito ouvir o barulho da Bíblia, né? Que legal, muito bom, muito bom.
Tiago capítulo 1, versos 13 a 15, olha o que diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Olha o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aí o verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, aqui não diz em Tiago que nós somos tentados por um demônio. Outras partes da Bíblia diz isso, mas aqui não. Aqui está dizendo que é algo que está dentro de nós. Tragédia é isso, né? Você lembra de Davi? Davi, ele disse lá em Salmo 51:5, ele diz assim, ó, em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo o nosso ser é afetado pelo pecado. Todo, não sobrou nada. Olha quem está do seu lado aí, diga para o seu vizinho, meu irmão, a situação é feia para o seu lado, hein? Pode dizer para ele que é verdade mesmo. Está feio o seu lado aí, hein? Todos nós, irmãos, todos nós. Nós não estamos bem na foto, não. Então, e não tem exceção, hein? Não tem exceção. Agora quero falar um pouquinho sobre Satanás. Existem algumas ideias erradas a respeito do nosso inimigo. Primeiro, a primeira ideia errada hoje que está sendo difundida é que Satanás não existe. Na realidade é uma força, é uma tendência para o mal, tal. Não existe um ser Satanás. Isso é conversa fiada. A Bíblia diz que Satanás existe, é um ser pessoal. Existe sim. E a segunda ideia errada, e talvez essa seja a mais forte em nosso meio especialmente, é que Satanás, o diabo, é um outro Deus. Dá a impressão que no grande conflito está Deus e Satanás, uma hora um está na frente, outra hora um está atrás e tal. Não! Meus irmãos, Satanás é uma criatura. Deus é onipotente. Há uma distância gigante entre eles. Gigante. Não fica achando que o diabo é. Não é, não. Não é. Deus é. Ele não. Então, ele é criatura, mesmo antes do pecado. A diferença entre eles é infinita. Você só pode, por exemplo, eu e você só podemos estar em um lugar por vez. Se você está aqui, você não está em casa, não está na escola, não está na praça, em lugar nenhum, você está aqui. Satanás também. Ele não é onipresente. Ele só pode estar em um lugar cada vez. Tá? Outra coisa. Eu não sei todas as coisas. Você também não. E nem Satanás. Ele sabe mais que a gente porque ele viveu mais. Mas não fica achando que ele sabe tudo. Não sabe não. Tá? Então, os anjos, eles são diferentes de nós. Tanto anjos bons como anjos maus. Eles não foram criados como macho e fêmea. Então, o número de anjos que existem hoje é o mesmo número de anjos que havia lá no Éden. Eles não se multiplicam. Ao contrário da humanidade, né? Nós estamos aí, passamos, né, 8 bilhões de pessoas, né? Agora, uma pergunta para você pensar. Se quando o homem pecou, ou para os pequenos que estão anotando, cometeu pecado, tá? Para ter mais um aí. Satanás e os anjos maus fossem expulsos do planeta, quando o homem pecou. Você acha que o nosso planeta hoje seria diferente? Pensa um pouquinho. Eu quero dizer para você que, infelizmente, não seria muito diferente do que é hoje. Sabe por quê? Porque nós fomos infectados pelo pecado. Essa é a tragédia. A vida seria muito parecida. O pecado vem porque o vírus está em nós e nos leva a fazer isso. Quando alguém peca e vamos conversar, né, como pastor acontece isso, os anciãos, né, que estão aqui e tal, também tem isso, né, mas olha o que aconteceu, irmão e tal. Aí alguns dizem assim, não, mas olha, eu tentei, mas o diabo me pressionou e tal. Meu irmão, talvez ele nem saiba o que aconteceu. Nem saiba o que aconteceu. É uma natureza ruim que nós temos. Essa é a questão. Por isso, olha,
eu quero dizer uma coisa triste para você. Você não escolheu ser pecador. Você já nasceu pecador. E isso é uma tragédia. E o pecado mais grave cometido até hoje foi aquele pecado lá, primeiro, de Adão e Eva, que trouxe esse vírus para toda a humanidade. Lá no livro de Romanos, o capítulo 5, nós temos ali no verso 12, no verso 17, no verso 18, no verso 19, nós temos ali algumas expressões. No verso 12, por exemplo, diz assim, olha, o pecado entrou por um. Quem? Adão. Verso 17 diz, a morte reinou pela transgressão de um. Quem? Adão. Verso 18, uma só transgressão veio o juízo. Transgressão de quem? Adão. Verso 19, obediência de um. Adão. E lá em Romanos, o capítulo 6, verso 17 e verso 20, diz assim, e ali tem uma expressão, convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 6. Meus irmãos, que notícia triste que temos aqui em Romanos, capítulo 6. Sabe qual é a notícia? Olha que tragédia isso. Romanos, o capítulo 6, verso 17. Romanos, capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado. E o verso 20, porque quando vocês eram escravos, meus irmãos, nós somos escravos do pecado. O pecado manda e o homem obedece. O pecado disse a Caim, vai lá e mata o seu irmão. Ele foi lá e matou. O pecado disse a Cã, quero que você pegue aquela barra de ouro e aquela capa babilônica. Ele foi lá e pegou. O pecado domina homens fortes. Sansão, case com aquela mulher pagã. Ele foi lá e casou. O pecado domina homens sábios. Sansão, case com muitas mulheres. E ele casou logo com 1000, né? O pecado escraviza reis. Saul, quero que você consulte uma feiticeira. E ele foi em busca da pitonisa de Endor. O pecado manda Davi buscar Betseba e ter um caso com ela. Ele vai lá e faz. O pecado disse para Acabe, implante idolatria em todo o reino de Israel. E ele fez. O pecado é um feitor de escravos. Ele manda e o homem obedece. Só que a situação nossa é pior do que de um escravo. Porque quando há um escravo, o feitor está fora dele. E no nosso caso, o feitor está dentro de nós, que é o pecado. Triste, né? Lá em Romanos 7, 17, diz assim, o pecado que habita em mim. Romanos 8 fala, o pecado vai nos levar à morte. E não é a morte do cemitério, é a segunda morte eterna, separação de Deus. E lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 10, 12, 23, diz assim, olha, a Bíblia não cansa de dizer, não há nenhum justo, todos foram infectados. E lá em 1 João 1, 8 e 10 diz assim, olha, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque temos sim. Um fazendeiro estava nas suas terras olhando, e tinha águia ali na região. E ele percebeu uma águia, voa alto, e quando ela vê algo, e ela foi aquele voo rasante, né? Pegou algo no chão e subiu. Só que ela começou a subir, e de repente ela fechou as asas, começou a cair. Antes de cair no chão, ela de novo abriu as asas, subiu mais um pouco e tal, se esforçando, daí a pouquinho fechou as asas e foi até o chão. E ele ficou, ué, o que aconteceu? E ele foi até ela para ver. Quando ele chegou lá, ele só viu uma serpente saindo. A cobra foi pegar a serpente, não pegou direito, a serpente mordeu a águia. E o veneno estava circulando pela corrente sanguínea daquela águia. E não teve jeito. Meus irmãos, todos nós fomos infectados pelo pecado. Nós queremos ser mais santos, mais puros, mais obedientes. Mas existe algo dentro de nós, um veneno que tem um efeito poderoso para nos puxar para baixo. Sem ajuda, nós não podemos fazer nada. Meus irmãos, esta é a nossa doença. É grave ou não é? Gravíssima. Quero falar agora do remédio. O remédio é Jesus. Jesus é o remédio. Hoje nós temos duas opções: vida ou morte.
bênção ou maldição, caminho estreito ou caminho largo. Alguns acham que é muito chato, só 2 opções, porque hoje tudo tem muita opção, né? Você vai comprar um sapato, já viu quantos tipos tem? Vai comprar um carro, quantos tipos tem? Tudo tem muito. Vai comprar uma camisa, quantos tipos tem? Só que são 2 só que nem sempre foi assim. Nós só tínhamos um caminho, e era o caminho que Adão escolheu, que era o caminho da morte. Era o único caminho. Deus abriu outro caminho, e era o caminho da vida. Esse caminho Deus abriu. Lá em João 14,6 é um verso que muita gente conhece de cor, né? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não disse assim, eu sou um caminho. Não, é o caminho. O caminho. Hoje nós temos 2 opções, porque Jesus abriu um caminho. Quando você nasceu só tinha uma opção, morte. Jesus abriu um outro, vida. Aí chega um momento que surge a encruzilhada, e você pode escolher o caminho da vida. E se você está aqui nessa manhã, porque você escolheu o caminho da vida, louvado seja Deus pela sua escolha. E Deus tomou a iniciativa de salvar Adão e salvar toda a humanidade, todos nós. Deus tem um antivírus contra esse vírus. Vamos voltar a Tiago capítulo 1? Volte lá. Tiago, o capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 21, olha o que diz, Tiago capítulo 1, verso 21, o antivírus está aqui, Tiago capítulo 1, verso 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Qual é o antivírus providenciado por Deus para a salvação de todos nós? A palavra. E você sabe, lá em João 5,39, Jesus disse assim, olha, o que ele falou lá? Examinai as Escrituras, por quê? Elas testificam de mim. Onde nós encontramos o remédio? Aqui, ó. Você quer saber sobre Jesus, sobre o remédio? É aqui. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Jesus enviou seu filho como Deus enviou seu filho como Salvador. Disse a José para receber Jesus, pois ele salvaria o povo dos pecados. O nome de Jesus traz essa ideia. E Jesus, para ser o nosso Salvador, ele precisava ser sem pecado. Sem pecado de ato, sem pecado de atitude e sem pecado de natureza. Nenhum deles. E se Jesus, porque se Jesus tivesse nascido como nós, ele não poderia ser o nosso Salvador. Deus agiu numa mulher, veio sem estar infectado pelo pecado. E o Novo Testamento não cansa de dizer que Jesus não tinha pecado. Aos Coríntios, por exemplo, Paulo escreveu assim, olha, ele não conheceu o pecado. Aos Hebreus ele escreveu, ele é sem pecado. João escreveu a respeito de Jesus assim, olha, que Jesus disse, quem me convence de pecado? Pedro escreveu assim, olha, ele não cometeu pecado. João, na sua primeira carta, disse assim, nele não existe pecado. João Batista, quando encontrou com Jesus, ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e Pedro lá em Atos 4,12, ele diz, porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único sem pecado em toda a história humana foi Jesus, só Jesus. Nunca pecou por ações, nunca pecou por atitude, nem por natureza, E quando recebemos a Jesus, a nossa vida muda. E na esteira de receber Jesus, vem várias bênçãos. Por exemplo, lá em 1 João 9 diz que recebemos, se confessarmos os nossos pecados, temos o perdão. Recebemos o perdão. Lá em João 8, capítulo 1 diz
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ficamos livres da condenação do pecado quando recebemos Jesus. Recebemos o seu poder em nós, o Espírito Santo entra na vida e ajuda a dominar essa natureza ruim que nós temos. Tira tudo que não presta, desenvolve o que é bom. Em 1 Coríntios 5,17, ali diz que nós nos tornamos novas criaturas. E lá em Colossenses 1, verso 3, diz que nós passamos para outro reino, deixamos o reino das trevas e damos um passo para o reino do Filho do seu amor. Saímos, olha que coisa linda, do domínio do pecado. Saímos. Por isso, os nossos membros que eram servos do pecado, agora passam a ser servos da justiça, como diz Romanos 6, 13 e 14. Meus irmãos, aqui está a minha Bíblia. Aqui está ela. Se eu soltar a minha Bíblia, o que acontece? Todo mundo sabe. Ela vai para onde? Vai para o chão. Por que ela vai para o chão? Porque existe uma lei da gravidade, não é isso? Se eu soltar, vai para o chão. Não é isso mesmo? Alguém pensa diferente? Não. E por que ela está subindo ao invés de descer? Por quê? A gravidade não puxa para baixo? E ela está subindo. O que aconteceu? Meus irmãos, existe uma força maior que a lei da gravidade, que está fazendo com que a Bíblia, ao invés de descer, ela suba. Sabe o que isso quer dizer? Meu irmão, se a sua vida estiver longe de Jesus, sabe para onde você vai? É para o chão. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, meu irmão, você não vai descer, você vai subir. Você vai subir. Você vai ser vencedor, pela graça de Deus. E é assim. Então, quando vamos deixar de ser pecadores? Só na glorificação, por ocasião da volta de Jesus. Por isso, se alguém disser para você que em algum momento dessa vida você pode deixar de ser pecador, meu irmão, é conversa. É só na volta de Jesus, quando Cristo vier. Você sabe que algumas pessoas têm doenças graves e que precisam tomar remédios todos os dias. Já conheceram pessoas assim? Eu imagino até aqui que tem pessoas que também precisam todos os dias tomar algum remédio, porque são doenças graves, todos os dias. O médico diz, olha, você vai tomar isso aqui até morrer, e tem que tomar. A mesma coisa com Jesus, meu irmão. Jesus é um remédio para todos os dias, não é uma vez só, todos os dias nós precisamos permanecer em Jesus. E olha, nessa manhã nós recordamos o que é pecado e recordamos que Deus tem um antivírus, tá? Você conhece pessoas que também têm esse vírus? Seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, aqueles que estudam, seus colegas de sala de aula. Meu irmão, você conhece o antivírus. Ajude essas pessoas. Há pouco tempo nós estávamos na pandemia, todo mundo procurando uma vacina, não era assim? Uma solução e tal. Meu irmão, você tenha um antivírus para a vida das pessoas. Não guarde só para você. Partilhe com as pessoas. E o que eu peço a Deus é que Jesus seja sempre grande, forte e poderoso na sua vida. E que a graça de Deus seja abundante com você. Eu me esforcei ao máximo para terminar 11h30, porque o irmão falou, olha, se você passar de 11h30, a morte vai chegar. Então eu falei, vou terminar antes. Então eu consegui. Vamos ouvir o coral? Esse coral de coqueiro, por favor, vamos ouvir essa música do coral.
Silente adoração. Queria ter as mais belas escolhas pra viver o e trazer em cada gesto, em cada palavra dita, a tua essência, ó Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão. E eu aprendi. Silente adoração. Obrigado, Coral do Coqueiro. Achei que vocês iam cantar umas 5, 7 músicas agora. Meus irmãos, deixa eu fazer um convite para vocês. Vocês viram que a nossa doença é grave, não é? Precisamos de um remédio. A Bíblia fala de uma cerimônia quando nós aceitamos o remédio, que é o batismo. Tem alguém aqui que não é um membro batizado da igreja, mas está fazendo planos desse ano ser o seu ano? Dizendo assim: Senhor, eu preciso desse remédio na minha vida. Tem alguém assim? Eu estou fazendo planos, estou me preparando para isso. Ah, tem uma moça aqui na frente. Tem mais alguém? Que está aí? Tem alguém aqui que é um membro da igreja, que estava meio afastado, mas está dizendo assim: olha, Senhor, eu estou voltando e agora é para valer, hein? Agora é para valer. Tem alguém assim? E quantos de vocês que já foram batizados, eu disse para vocês que não é um momento o remédio. Esse remédio é para todo dia. E gostariam de dizer assim: Senhor, obrigado pelo remédio provido pelo céu. Eu preciso de Jesus na minha vida todo dia. Todo dia. Amém. Senhor, graças te damos pela esperança que temos em Jesus. Senhor, que situação difícil é de todos nós. O pecado só traz miséria, dor, sofrimento e escravidão. Louvamos o teu nome, porque em Jesus nós podemos ter uma outra opção. A opção de vida.
E é isso que nós queremos, Senhor, vida. Que a Tua bênção acompanhe a todos nós. Que a Tua palavra esteja sempre aberta na vida de todos nós, cada dia. E que Jesus seja um companheiro constante na experiência de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Olha quem está do seu lado e diga para o seu vizinho: meu irmão, parabéns. Você tem vida em Jesus. Queremos agradecer a presença do pastor e sua mensagem, Ricardo Ferreira, de você que veio à igreja da Cidade Nova 4 nesse sábado pela manhã, ao coral jovem da Igreja do Coqueiro também. Muito obrigado a presença de vocês, pelos louvores. E agradeço a presença de todos vocês que participaram nessa manhã de sábado, a você também que nos assiste pelas redes sociais. Muito obrigado. Tenham todos vocês um bom restante de sábado, um bom almoço e vão com Deus. O pastor Ferreira está lá à porta também para se despedir de vocês. Vão com Deus. Amém. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa
importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, enquanto ele não vem, sigo com fé, levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus.